Graça e paz, igreja. Amém? Você já ouviu falar um dia na sua profissão e nos seus estudos que você deveria ter um diferencial na sua característica profissional, no seu produto que você oferece, que você precisa ter um diferencial que te difere do teu concorrente, para que o teu produto seja muito mais valioso e você não tenha concorrência por causa do diferencial que você tem. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Eu não sei o que faz você diferente de uma outra pessoa qualquer na face da terra. Sei que você é único e que Deus tem colocado na sua vida algo muito especial e diferente de todas as outras pessoas. E o que nos faz diferentes como igreja? O que nos faz diferente de um clube? Qual é o diferencial da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo? Por outro lado, virando uma página, não sei se você já se sentiu sozinho. Será que Deus está com você? Será que Ele decidiu abençoar a sua vida ou não? Provavelmente você, como eu, já muitas vezes teve situações em que ficou inseguro. Será que Deus é comigo? Será que a bênção dele? Puxa, eu estou lutando tanto tempo, orei, jejuei, e o Fernando ganhou. E eu, Deus? Vai ganhar também. Às vezes nós escutamos testemunhos de outras pessoas e percebemos, puxa, mas e eu? Deus é comigo ou não é? E eu queria ler com você uma história de um jovem que passou por uma situação muito difícil. E gostaria de meditar nesse texto lá em Gênesis, no capítulo 38, um pouco com você. Por gentileza, abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, 39. Imagine a cena de um mercado de escravos. As correntes grilhando, batendo, as pessoas talvez chorando ou quietas, o chicote soando pelos ares, pá! E aquele burburinho de lá e para cá. De repente vem um comprador de escravos e ele começa a examinar e vê e abre a boca para ver se está os dentes, vê os músculos, vai ver as costas se elas estão bem, vai dar uma verificada. Esse escravo nu, sem roupa, sem dignidade nenhuma, ali sendo tratado como uma coisa. Em nossa sociedade é difícil imaginar isso, mas esse texto que nós vamos ler trata de uma situação assim, onde um jovem, talvez ali com seus 17 anos, está sendo exposto. Esse jovem que foi rejeitado pelos irmãos, os irmãos queriam ver ele pelas costas, queriam ver ele morto. Os irmãos não queriam, de alguma forma, ter a comunhão dele, o relacionamento com ele, e acabaram vendendo ele para um mercado de escravos. E lemos ali em Gênesis 39, José, do Egito, né? Como ele é conhecido, José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas. Ismael era um dos filhos de Abrão, né? Então há um certo parentesco, que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera o mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha,
o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Foi uma compra boa desse seu Potifar ou não? Ele comprou esse menino. Ele olhou para ele no meio dos outros escravos e encontrou nele esse que eu quero. Provavelmente ser um menino forte, um menino bonito, mas um menino que estava escravizado, um menino que iria trabalhar para ele. E ele viu nele uma oportunidade de usar aquele menino para o seu benefício. E que benefício ele obteve nessa compra? Muitos lucros ele obteve por intermédio dessa compra com esse menino. Porém, esse menino, ele tinha algo no meio dessa situação de escravidão, no meio de ser comprado como um escravo. O texto da palavra de Deus diz, e o Senhor era com ele. Existe uma situação pior para um ser humano do que essa? De estar escravizado, de estar sendo pisado, sem identidade, sem vontade própria, simplesmente uma coisa. Mas o Senhor era com ele. O Senhor era com ele naquela situação, o Senhor era com ele. Imagine essa situação e olhe para algumas coisas difíceis que talvez você esteja enfrentando. José estava ali sem roupa, sem identidade, sem vontade própria. Ele apenas era uma coisa, uma máquina que iria fazer um trabalho e depois de descartado ia ser jogado ou passado adiante. Qual seria sobre a sua opinião de José? José seria, no meu entendimento, no seu entendimento, um homem com quem Deus estava ou não? José tinha tido sonhos, visões da parte de Deus, que Deus tinha colocado no coração dele, e agora ele ali, na pior, na pindaíba. Pior que na pindaíba. Sem lenço e sem documento. Um nada. E Deus era com ele. A definição, e aí entra um discernimento espiritual para as nossas vidas, que a gente pode aprender e começar a fisgar um pouquinho esse entendimento. A definição, o discernimento divino sobre a vida de uma pessoa, ele é distinto do que nós entendemos. Esse é um abençoado, esse não é abençoado. Muitas vezes nós não nos sentimos abençoados e, na verdade, Deus nos vê como abençoados. O ser humano diz que Deus é com você a partir do que você fez. Você é próspero, você é abençoado, você prospera por aquilo que você faz, pelo título que você alcança, pelas coisas que você consegue juntar ao seu redor. Isso traz para nós a definição. Esse é um pastor abençoado, esse não é. Esse é um empresário abençoado, esse não é. Esse é um crente abençoado, esse não é. Se está tudo certo na minha vida, Deus é comigo. Se as coisas estão mais ou menos, então Deus tirou a mão, Deus está pesando a mão. E o discernimento divino diz, você é próspero, não por causa do que você faz ou do que você tem. Você é próspero pelo fato de quem está com você. A presença do Senhor Jesus na sua vida é que faz de você uma pessoa bem-sucedida na vida. E não as coisas que você tem e os títulos que você conquistou. Se as coisas estão dando certo ou não estão dando certo. Senão o Senhor Jesus, como era no entendimento de todas as pessoas na época, seria o pior de todos quando estava pregado na cruz. E Jesus era um homem próspero, mesmo sangrando na cruz. Porque Deus estava escrevendo uma história com ele. E eu gostaria nesses dias, a partir de hoje, começar a pensar com você sobre graça. Sobre o que é o Evangelho, como ele também é chamado, o Evangelho da graça de Deus para as nossas vidas. Porque nós, e nesse processo, nós vamos ser confrontados, eu estou sendo confrontado e eu quero que você seja confrontado no teu entendimento bíblico.
sobre o que é uma pessoa abençoada e como a bênção de Deus ela se estabelece na nossa vida. Nós lemos lá o texto de Romanos 5,17, há poucas semanas atrás, que você reina em vida quando você toma para si a superabundante graça de Deus. Mas como é que eu vou tomar algo para mim se eu não entendo ela corretamente? Se eu olho para a graça com os olhos de lei, com os olhos de merecimento, e quando a graça, eu não consigo merecer a graça, eu posso crer e recebê-la. O nosso entendimento religioso, eu tenho que fazer, se você fizer isso certinho, então Deus vai abençoar a sua vida. E a graça dá um nó na cabeça da gente. A lei traz um C. A graça, o justo, ele vive pela fé. E eu espero que vocês orem comigo, pensem comigo. Porque vai ser um divisor de águas, eu espero, no meu coração. E para você e para mim, na nossa caminhada, ao pensar e meditar sobre a graça de Deus. O Senhor era com José. E porque Deus era com ele, ele veio a ser um homem próspero. O diferencial na vida de um homem, de uma mulher, é ele ter ou não ter a presença de Deus na vida dele. Diferencial seu como um profissional é de você ter a presença de Deus manifesta na sua vida, lhe conduzindo. Esse é o seu diferencial. Você pode dar um glória a Deus? E à medida que nós vamos caminhar e meditar em algumas coisas, você vai perceber isso, que o seu diferencial é que você tem alguém junto com você. E à medida que você caminha e ele caminha com você e você com ele, você vai perceber um agir sobrenatural, e você vai perceber que não é nada por merecimento, é tudo um presente dele, que eu não mereço, mas que Deus decidiu, pela vontade dele soberana, lhe abençoar. E Paulo diz, eu me constranjo por causa disso, de tanto amor que eu recebo, eu não consigo ficar com isso para mim. E aí a gente entra num outro estágio da graça de Deus. José não tinha nada, absolutamente nada, não era absolutamente ninguém. Mas aos olhos de Deus ele era um homem próspero. O diferencial era apenas a presença de Deus que era com ele. E esse senhor chamado Potifar, que era fazia parte da elite ali da época do governo do Egito, ele observou a José e ele viu em José esse diferencial. E as pessoas que andam junto com você, elas, se não veem ainda, elas vão ver isso na sua vida, como profissional, como pessoa, como casal, como família. Você vai perceber e as pessoas vão perceber, vão olhar para você. E elas vão dizer, o que você tem de diferente? Eu quero isso na minha vida também. Amém? Você recebe isso? Tome para si e diga, eu vou ser assim como José. E o relacionamento que ele havia aprendido em casa, com seu pai Jacó, que havia aprendido com seu pai Isaac, que havia aprendido com seu pai Abraão. O bisavô de José havia ensinado uma coisa, e Deus tinha dito para Abraão, anda na minha presença. Ande na minha presença. Abraão não tinha lei, ele não tinha as leis de Moisés, e Deus era com ele. José aqui, nesse contexto, não tinha as leis de Moisés e Deus era com ele. Ele não caminhava pelas leis, havia uma outra dinâmica, um outro entendimento que havia na revelação da vida de Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, e Jacó passou para José. Diferentemente dos seus 11 irmãos, que viviam de uma forma distinta, e isso seria ainda um outro assunto. Entre os 12, José não só se destacou como alguém que Deus tinha colocado olhar nele, mas José havia entendido algo que os outros 11 irmãos não haviam entendido, na maneira como ele andava com seu pai. Viver um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus é o que você precisa para ser bem-sucedido na vida.
O que você precisa para ser um profissional bem-sucedido é um relacionamento com Jesus. O que eu preciso para ser um homem bem-sucedido dentro da minha casa é a presença de Jesus. O seu diferencial é a presença manifesta do Senhor Jesus na sua vida. Não havia um lugar pior para começar do que esse lugar que José iniciou. E talvez Deus, no processo que ele caminhou com José, ele deixa esse exemplo. Não existe uma situação pior do que essa, onde Deus agora começa com José, chegou ao fundo do poço, na pior das situações, e agora Deus disse, agora eu vou começar uma história. Não importa a situação que você se encontra, não importa a situação que pessoas ao seu redor se encontram, não importa a pessoa onde você a encontra, Deus pode fazer dela algo sensacional, maravilhoso, colocá-lo como governante de uma nação, por causa da presença do Senhor Jesus na vida dele. Amém, queridos? E José começou com nada, para que eu e você pudéssemos ter esta experiência como ele também o teve. Então, queridos, essa palavra eu queria pegar desse texto, e eu vou insistir nesse texto hoje com você. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E eu quero te incentivar essa semana, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, o que você fizer, você repita essa frase para você: o Senhor é comigo, e no que eu faço, eu prospero. O que eu faço, eu prospero. Ou simplesmente se pode colocar o seu nome assim, né? Dizendo, o Senhor está com o Fernando, e eu sou uma pessoa próspera. O Senhor é com o meu filho. Você pode declarar a palavra sobre o seu filho, sobre o seu cônjuge. O Senhor é sobre a vida do seu cônjuge, e ele é uma pessoa próspera. Eu quero que você creia nisso. E para que eu possa crer e absorver, tomar para mim, eu preciso meditar. E meditar é ficar ruminando, é ficar falando isso. É ficar recitando essa frase na vida de José, porque ela lhe pertence. É direito seu, constituído em Cristo Jesus para a sua vida. O Senhor é comigo, e eu sou um homem próspero. Você pode colocar simplesmente, eu pegar o meu nome, o Senhor está com Arno, e eu sou uma pessoa próspera. Você pode falar essa frase usando o seu nome? Isso, agora você mais ou menos conseguiu pensar nela. Por gentileza, fale ela de novo. Então leve essa declaração essa semana na sua caminhada. Como eu disse, ao deitar, ao sentar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar-se à mesa com a sua família, declare: o Senhor está com esta família e somos uma família próspera. Faça dessa recitação algo que fique martelando todo dia, o dia inteiro na sua vida, na sua família, durante esses 7 dias. Eu te convido a você absorver essa palavra e tomar para si a palavra que diz isso. Leve essa declaração, e essa é a maior graça que uma pessoa pode alcançar em sua vida. Perceber e viver e vivenciar e praticar a presença de Deus na vida dela. É o máximo que você pode conquistar nessa vida. Tudo outro é consequência disso. Tudo outro se torna secundário quando você percebe a importância e a riqueza da presença de Deus na sua vida. O Senhor está comigo, por isso eu sou uma pessoa abençoada, e eu sou bem-sucedido em tudo que eu faço. Você crê nisso? Diga amém. Agora vamos lá para Mateus, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é diferente de Lucas quando ele conta a história do nascimento de Jesus. Ele traz a história na visão do pai, no caso, na visão de José. E eu queria ler essa história aqui do nascimento, do anúncio do nascimento do Senhor Jesus, onde José, ele é apresentado na história. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim:
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva com ele, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Veja a situação de José. Ele está noivo e a sua noiva aparece com a história que ela está grávida. E eles não tiveram relação. E José, justo, ele não queria expor a Maria, porque se ele expusesse Maria, ela seria apedrejada à morte. Ela seria reconhecida como uma mulher que havia fornicado, havia tido relações fora do casamento. E José, ele ficou pensando, o que eu faço agora da minha vida? Aquilo que era um sonho de casar com Maria, se tornou um pesadelo de repente para José. E o texto continua dizendo, enquanto ele ponderava, ficava pensando nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, o pesadelo virou um sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Nessa história, o que eu queria ressaltar era o nome, a questão do nome que é mencionado aqui no filho de Maria, e que foi gerado pelo Espírito Santo na vida dela, o nome de Jesus. Você deve de saber do nome de Jesus o significado que significa que o Senhor é o nosso Salvador, ou Yahvé é salvação, Javé é salvação, o Senhor é o nosso Salvador. Toda vez que você diz Jesus, se diz o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Salvador. Os nomes, eles têm uma importância muito grande na palavra de Deus, e você vai encontrar essa importância também quando você dá nome aos seus filhos, e a importância de você perceber o significado do seu nome para o coração de Deus. E aí é um convite você fazer o Veredas Antigas, que você vai perceber essa identidade que está impregnada no seu nome. E Jesus tinha essa identidade, toda vez que a identidade dele era chamada, era falado também do destino dele. Ele tinha identidade, o Senhor é salvação, e o destino dele era promover e trazer salvação às pessoas. Tudo bem até aí? Agora a pergunta, do que Jesus veio nos salvar? Ele veio nos salvar de nós mesmos? Também. Ele veio nos salvar do inferno? Também. Mas do que ele veio nos salvar na verdade? Do diabo? Também. Mas do que ele veio nos salvar? Essas coisas são secundárias. Qual era a razão principal que eu e você precisamos da salvação em Jesus? Por que uma pessoa má precisa? Por que uma pessoa boa, que só faz coisas boas, que só se preocupa em fazer o bem para o seu próximo, por que ele também precisa de salvação, se já que ele é uma boa pessoa? Por que as pessoas precisam da salvação? Qual é a razão e a necessidade que nós tenhamos, e nós oramos pelos nossos queridos para que encontrem a salvação em Jesus? Quando nós falamos Jesus salva, do que nós estamos falando? Do que as pessoas precisam ser salvas, se elas são boas, se elas fazem o bem. Às vezes até fazem mais bem do que nós ao seu próximo. Do que as pessoas precisam ser salvas? E a palavra de Deus, quando ela começa a descrever lá em Romanos, e ela fala sobre isso, ela chega a um ponto. Em Romanos 3, 23, ela diz assim: todos pecaram
e todos carecem da glória de Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele deu uma roupa para o homem e para a mulher. Ele os revestiu, Ele os coroou. E o Salmo 8 diz que Ele revestiu, coroou o ser humano com honra, com glória. Quando o homem decide não ouvir a voz de Deus, sair da presença de Deus, tomando eu vou seguir o meu próprio caminho, não quero que Deus interfira mais na minha vida, eu não quero seguir o que Deus está me dizendo, eu quero seguir o que eu quero. Quando ele decidiu fazer isso, a glória foi tirada dele, a honra foi tirada dele. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Jesus vem trazer salvação, Ele vem trazer o quê? Ele vem trazer esse revestimento da glória de Deus. Ele vem trazer e restaurar o homem a honra que ele tinha diante de Deus, de viver e usufruir da presença de Deus, de ter a presença de Deus na vida dele. Não importa quantas coisas boas as pessoas fazem, se elas não estão revestidas com a glória de Deus, elas vão para o inferno, para a separação eterna de Deus. É necessário que o ser humano nasça de novo, que ele tenha um novo nascimento, que ele nasça do Espírito, que ele receba o Espírito Santo na vida dele, que ele receba a glória de Deus na vida dele, e a sua vida, o seu espírito, a sua vida é transformada por causa da presença de Deus. Conta-se a história de um homem que ele teve assim uma experiência com o Senhor Jesus, entregou seu coração a Jesus, mas ele tinha uma compulsão pelo álcool. Ele bebia e ele se descontrolava e sempre se perdia na compulsão. Chorava depois de tudo aquilo ter acontecido. E um dia ele foi jogar tênis com os amigos e eles jogaram, e ele cansou tanto que ele caiu exausto, se deitou na quadra. E alguém devia estar orando por esse homem, porque a presença de Deus pegou ele ali, exausto, desarmado. E a presença de Deus veio sobre a vida dele. E quando ele levanta daquela cancha de tênis, ele era um outro homem, por causa da presença manifesta na vida dele. O que transforma a nossa vida não é obedecer um conjunto de leis. O que transforma na nossa vida é a presença manifesta. E isso é graça. Quando essa graça vem sobre as nossas vidas, quando a graça de Deus se manifesta na vida de uma pessoa e ela se rende à presença de Deus e a presença de Deus se manifesta e a glória de Deus é restaurada na vida dela e a honra lhe é restaurada para poder se achegar diante do trono de Deus, para poder conversar com Deus livremente, ser como filho, a honra lhe é restaurada, ele é restabelecido na presença de Deus, aí a vida dessa pessoa é uma outra vida. Não basta apenas dizer sim, eu concordo, sim, eu aceito, eu quero, não basta ser simpático. Eu preciso crer e receber a manifestação da presença de Deus na minha vida. Eu preciso ter esta experiência. E o interessante é que toda vez que as pessoas falavam de Jesus, elas falavam da identidade. O Senhor é a salvação. E o seu destino estava estabelecido na sua identidade. E Ele trouxe salvação às pessoas. E Jesus veio, então, nos salvar de uma vida sem a presença de Deus. E manifestou em nossas vidas o presente da manifestação da presença dEle conosco. E Mateus, quando ele vê esse contexto, falando da salvação, ele é lembrado e inspirado pelo Espírito Santo, é lembrado numa profecia de Isaías. E muitos ficam perguntando, mas como é que é? O nome dele era Jesus ou era Emanuel? E diz aqui, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco. A salvação que Jesus vinha trazer é esta presença de Deus, Deus conosco, mais uma vez. Ele se misturando conosco,
Nós nele e ele em nós. Esta é a salvação de que a Bíblia está falando. E o Senhor Jesus nos salva para usufruir da presença dEle, e Ele veio a ser Deus conosco. E o que transforma então a nossa vida é ter esta revelação, esse entendimento, absorver essa verdade na minha vida, que Deus é comigo. E tudo o resto que a Bíblia nos ensina é consequência desse ponto. Essa é a chave que gira todas as outras coisas. Você é transformado pela presença manifesta de Deus na sua vida. Não há jejum, não há coisa que você possa fazer por merecer para obter uma transformação da parte de Deus. Porque já está estabelecido em Cristo Jesus. Se o esforço que eu preciso fazer é me render a esta revelação, a mergulhar nesse entendimento que o Senhor é comigo e Ele se revela a mim. Na Bíblia, sempre quando o Senhor está com você, você se torna uma pessoa reconhecidamente bem-sucedida. Sempre que o Senhor estava com Israel, eles eram vitoriosos. E sempre que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos caminhar em vitória. De vitória em vitória. De glória em glória. O Senhor Jesus, Ele está com você para lhe abençoar e não para lhe condenar. Nós achamos muitas vezes, não, eu tenho que fazer mais coisas certinhas para que a bênção de Deus me alcance. E eu fico tentando conquistar a bênção de Deus e parece que sempre ela foge. E quando ela acontece na nossa vida é pela graça dEle. É pelo favor que nós não merecemos, mas recebemos. Por isso a Bíblia é muito clara. E no Novo Testamento, quando nós lemos toda a Bíblia, nós precisamos ler a partir dessa revelação da presença de Deus. Senão nós vamos nos confundir com os mandamentos que estão colocados ali, com toda a história da palavra da Bíblia. Toda a Bíblia precisa ser entendida a partir desse ponto de visão. Que a graça se manifestou. João, ele fala assim, que a graça é a verdade, ela veio por intermédio de Jesus e a lei por intermédio de Moisés. A lei veio para dizer que eu não consigo ser abençoado, não mereço ser abençoado por Deus. Moisés trouxe isso, ele trouxe condenação, esse era o ministério. Era um ministério para a morte, mas o que nós experimentamos hoje é um ministério para a vida, onde a graça, Jesus veio com a graça, revelando o coração de Deus para com as nossas vidas, dizendo, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, você não precisa merecer, eu quero te abençoar porque eu decidi te abençoar. E entender isso é um desafio tremendo, porque nós fomos tão doutrinados a pensar em formas de merecimento, que nós precisamos exercitar a nossa fé e entender isso, que Jesus está comigo. E quando Ele é comigo, onde eu estou, eu sou bem-sucedido. Nós normalmente ficamos naquela do tintindo, né? Que nós brincamos outro dia. Eu não estou sentindo que eu não estou vendo. Eu creio, e porque eu creio, eu caminho debaixo da bênção de Deus. Se eu não vejo a bênção de Deus hoje se manifestando, ela certamente virá sobre a minha vida, sentindo ou não sentindo, ela não virá, ela está sobre a minha vida, ela está revelada sobre a minha vida. E eu caminho nessa segurança, o Senhor, Ele tem me abençoado, porque Ele manifestou a presença dEle na minha vida, e a presença dEle na minha vida que transforma as coisas. Quando estou desanimado, desencorajado, é falta do quê? É falta de praticar a presença de Deus. Quando eu não me sinto não merecedor e me sinto agora eu ia falar João ninguém, mas daí os Joões aqui no nosso meio já vão ficar, mas como assim? Me sinto um ninguém, é falta da presença, é Deus me chamando, vem para perto de mim. Quando me sinto incapaz, Deus diz, é assim mesmo, meu filho. É nessa fraqueza que eu vou me manifestar a você. Não é porque você merece alguma coisa não, que eu vou te usar para curar alguém. Não é porque você fez tudo certinho que agora que eu vou poder usar você. Eu te uso porque a minha graça é contigo.
porque a minha presença com você, esse é o seu diferencial. Ah, mas a presença de Deus só está comigo quando eu faço tudo certinho. Errado. E aqui dá um nó na cabeça, eu vou deixar isso um pouquinho mais adiante. Porque eu sempre achei, e sempre penso assim, se você faz tudo certinho, daí Deus é com você. Se você tem uma vida torta, Deus não é com você. E a graça, ela é. Deus decidiu nos amar e revelar o seu amor. Então, meus queridos, nessa semana eu quero convidar você a praticar a presença de Deus. Ele está com você, porque Ele assim o prometeu. Se quiser abrir lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 5, Hebreus 13, versículo 5. A promessa de Deus é essa. E esse texto, ele é muito claro. Quando ele diz lá, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se satisfaça na presença de Deus. Deixa as coisas ficarem em segundo lugar. Não fique pensando em ter isso e aquilo. Deixe Deus simplesmente revelar para você e acrescentar como Ele quer. Ele diz aqui, ó, e é interessante esse texto, né? Ele diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais. Ele diz, eu não vou deixar você, se você sente, não sei, se você faz tudo certinho na tua vida, ou não faz tudo certinho na tua vida, eu decidi te amar, eu decidi estar com você, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca jamais, isso é uma reafirmação 2 vezes, a mesma coisa, nunca jamais te abandonarei. Eu sempre estou com você. E essa semana eu quero incentivar você a colocar o seu coração nessa verdade da palavra de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem, ela é breve, para que você... Pô, pastor, foi bem objetivo esse domingo, foi bem objetivo, para você não esquecer. E é só isso que eu quero que você entenda hoje. José, ele era próspero, ele era abençoado, não por causa das coisas ao seu redor, mas por causa da presença de Deus na vida dele. José foi abençoado porque Deus era com ele, e Potifar viu isso nele, e aí começou a ser usado por Deus tremendamente, por causa da presença, não porque ele fazia tudo certinho. O tudo certinho era uma consequência, porque ele tinha o coração focado em Deus, na comunhão com Deus, no relacionamento com Ele. Os nossos jovens hoje não precisam que a gente fique dizendo para eles o que eles podem e não podem fazer. Eles precisam, os nossos jovens, as pessoas ao nosso redor, precisam ter uma experiência com a presença de Deus. E ao impor a mão sobre os seus filhos, ore sobre isso e peça sobre isso. Declare isso sobre a vida dos teus filhos, constantemente, porque isso vai ser a salvação deles. Quando você começar a dizer, você não pode, e quer colocar ele numa caixa de leis, ele vai dar problema. Mas quando você revela a graça de Deus, revela a presença de Deus, eles têm uma experiência, eles não vão se desviar. Eles vão frutificar e vão alcançar mais do que nós alcançamos. É isso que nós precisamos transmitir às pessoas quando nós falamos de Jesus, é transmitir a eles, porque é o diferencial seu e o meu, é o diferencial aonde nós colocamos e onde nós caminhamos, é o fato da presença de Deus estar conosco. E nós cremos e absorvemos isso para nós, dizendo eu creio, eu tomo isso para nós. Se Deus pôde fazer algo tão significativo com a vida de José, um rapaz ali vendido como escravo, sem nada para apresentar, Ele pode fazer com você e pode fazer comigo. Se você se sente desanimado, enfraquecido, é porque tem se afastado de alguma forma da presença de Deus. Eu hoje quero te chamar a se converter a esta presença, a voltar o seu coração àquele primeiro amor de dizer, Deus, a sua presença é o máximo, a sua presença é tudo para mim. As coisas
puxa, elas vislumbram a gente e elas nos desviam. As manifestações, elas às vezes até podem tirar o nosso foco, e a Bíblia é muito clara que no final dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E no final dos tempos, até aqueles que não conhecem a presença de Deus vão começar a fazer sinais, prodígios, maravilhas, para tirar o coração do povo da presença de Deus. E eu quero te chamar a ser aqueles que vai ser encontrado fiel, firme na presença de Deus, servindo a Deus, amando, tendo comunhão com Ele, caminhando com Ele, andando com Ele como Abraão o fez, caminhando com Ele como Isaac o fez, e como Jacó o fez, e como José aqui na história o fez. A ser um homem, uma mulher que caminha com Deus. Não focado nas coisas, não focado na posição, mas simplesmente em ser fiel e a comungar com a presença de Deus. Quero lhe convidar a você se render à presença dEle e a crer que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas na sua vida, é fiel para cumprir com tudo que Ele falou e disse. De você simplesmente dizer, a graça de Deus me basta. E essa graça de Deus é a presença manifesta dEle na minha vida. É isso que me basta, é isso que me traz suficiência na vida. É isso que é o meu deleite, é o meu prazer, a minha razão da vida. Não está nas pessoas, porque daí nós sugamos, oprimimos as pessoas porque queremos tirar coisas delas que elas não podem nos oferecer nem nos dar. As coisas que muitas vezes nós investimos nosso tempo e dinheiro para conquistar, nós percebemos que elas são vazias no final das contas. É somente a presença de Deus que pode nos satisfazer. Eu quero te convidar a isso. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. E quero te convidar a você se converter de coração. Mais uma vez a presença dEle. E você dizer no seu coração, se você esteve sentindo assim o sentimento, puxa, onde é que está Deus? Onde é que está a bênção de Deus na minha vida? Onde é que está a promessa dEle na minha vida? Se você se sente somente mais um nessa vida, eu quero te convidar hoje a você a se converter à presença de Deus, a render o seu coração a Ele. Quero convidar você a cantar esse cântico e você tomar para a sua vida, como que tomando posse, como que reivindicando de uma maneira nova, Deus, a sua presença é o meu bem maior. E você se render, esquecer as pessoas ao seu redor, e você se focar somente nele e orar a Ele, entregar a Ele de uma maneira nova o seu coração. Sim, Senhor. Sonda-nos nessa noite, ó Deus. Sonda o nosso coração, ó Deus. Sim, ó Deus, sim, ó Deus. Obrigado que a sua graça é conosco, que a sua presença é revelada em nossas vidas. O Senhor está aqui entre nós, como o Senhor prometeu, e certamente o Senhor está cumprindo essa sua promessa, dia após dia, momento após momento na nossa vida. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sim, o Senhor é sempre presente. O Senhor é conosco como o Senhor prometeu. A sua presença é o nosso bem maior. Espírito Santo de Deus, vem tirando, Senhor, as vendas dos olhos, vem tirando os sentimentos, vem tirando, Senhor, os pensamentos, as pessoas, vem focalizando o nosso coração nessa hora, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus, simplesmente estarmos rendidos à sua glória, rendidos à sua presença. Por gentileza, feche seus olhos. Por gentileza, feche seus olhos. Repita essa oração comigo, dizendo assim: querido Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor me ama, que a sua presença na minha vida é real. E hoje eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Salvador, que restaura a presença de Deus em mim. Obrigado por perdoar todos os meus pecados.
e por me livrar de toda maldição. Hoje eu recebo a vida eterna e decido crer em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Amém?